Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, dizia, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 3, de 1 a 3. São João Crisóstomo. Quando o sol nasce, envia, antes de aparecer, raios que alvejam o oriente, para que a aurora dê a conhecer o advento do dia. Assim o Senhor, ao nascer no mundo, antes de aparecer, pela doutrina de seu Espírito e transferindo-lhe o fulgor, iluminou João, a fim de que, precedendo-o, anunciasse sua vinda. Por isso, o evangelista, depois do nascimento de Cristo e antes de expor a sua doutrina, narra o batismo, que foi acompanhado do testemunho de João, seu precursor, expressando-se da seguinte maneira: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E por que foi necessário que João pregasse Cristo e apoiasse, com suas próprias obras, a missão do Redentor? Em primeiro lugar, para ensinar-nos a dignidade de Cristo, que, como seu Pai eterno, também tem seus profetas, segundo aquelas palavras ditas a João por Zacarias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, Lucas 1, 7 e meia. Em segundo lugar, para que não restasse aos judeus nenhum motivo de descaramento, coisa que o mesmo evangelista dá a entender quando diz, Mateus 11, 18, Veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis um glutão. De outra parte, era também necessário que as coisas concernentes a Cristo fossem anunciadas por outro, e não por ele mesmo, para que os judeus não pudessem alegar o que alegaram em certa ocasião, João 8,13. Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho, por isso, não é verdadeiro. O Batista se apresenta desde o primeiro momento como o embaixador de um rei benigno, prometendo perdão sem proferir ameaças. Os reis costumam conceder o perdão em todo o seu reino quando lhes nasce um filho, mas antes enviam molestíssimos cobradores de impostos. Deus, por outro lado, querendo doar o perdão aos pecadores, enviou primeiro João, como se fosse um cobrador que exige: fazei penitência. Ó tributo admirável, que, longe de empobrecer, enriquece, pois quando alguém retribui o que deve por justiça, não outorga nada a Deus, mas adquire para si o lucro de sua salvação. Porque a penitência purifica o coração, ilumina nossos sentidos e prepara os sentimentos humanos para receber Cristo. Por isso o evangelista acrescenta: está próximo o reino dos céus. Desse modo, anuncia aos judeus o que eles não haviam escutado nem sequer da boca dos profetas, e sem falar-lhes sobre nada da terra, prega os céus e o reino que lá está. Assim, portanto, com a novidade do que é dito, estimula-os a buscar aquele que é pregado. A voz é um som confuso, que não manifesta nenhum segredo do coração, mas que significa somente que aquele que grita quer dizer algo. A palavra, por outro lado, é uma locução que manifesta o mistério do coração. Além disso, a voz é comum aos homens e aos animais, já a palavra é própria somente dos homens. Por isso João se chama voz, não palavra, porque por meio dele Deus não manifestou seus desígnios, mas tão somente
que pensava em fazer algo entre os homens. Depois, contudo, manifestou por meio do seu Filho, de maneira claríssima, o mistério de sua vontade. Assim como quando um grande rei há de empreender uma expedição, os preparadores o precedem para limpar o que é sujo e compor o que está em pedaços. Do mesmo modo, também João precedeu nosso Senhor, e pela penitência limpou dos corações a sujeira do pecado, e pela observância dos preceitos espirituais recompôs o que estava arruinado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. Este mesmo João trazia um vestido feito de peles de camelo e um cinto de couro em volta dos rins, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 3, versículo 4. Santo Hilário. Para João, o pregador, não havia lugar mais oportuno, vestido mais útil, nem comida mais adequada. Com os despojos dos rebanhos imundos, aos quais os gentios eram comparados, se veste o pregador de Cristo, e pela vestimenta do profeta, santifica-se tudo o que neles era inútil ou imundo. Cingir-se com um cinto é um meio adequado para estar disposto a tudo o que exige o serviço de Cristo. Na comida também se escolhem os gafanhotos, que se espantam diante dos homens e voam por todos os lados quando alguém se aproxima. Assim também nós, que com vontade volúvel, inutilidade nas obras, queixumes nas palavras, sem lugar estável, com os mesmos movimentos saltitantes, somos afastados por qualquer palavra e aproximação. Agora, no entanto, somos alimentos dos santos e abundância dos profetas eleitos e o docíssimo mel silvestre que devemos oferecer-lhes será retirado de nós não a partir dos cortiços da lei, mas dos troncos das árvores silvestres. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 5 a 6. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 3, de 5 a 6, São João Crisóstomo. Tendo exposto a pregação de João, acrescenta de maneira oportuna: então iam ter com ele Jerusalém. Mas ressoava a fama de sua vida no deserto que a atenção ao seu clamor. Era admirável ver tanta paciência em um ser humano. Isto é o que mais atraía os judeus, que viam nele o grande Elias. Contribuiu também para a admiração o fato de que a graça dos profetas os havia abandonado, e depois de um longo tempo parecia retornar a eles. A maneira mudada de pregar contribuía para isso. Não ouviam de João nada do que estavam habituados a ouvir dos outros profetas. Por exemplo, as batalhas e as vitórias terrenas sobre a Babilônia e a Pérsia, mas falava ele dos céus, do reino que ali havia e dos castigos do inferno. Segue. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão. Comparando-se com a santidade do Batista, quem pode considerar-se justo? Assim como um vestido branco, se colocado ao lado da neve, parece sujo e escuro. Também todo homem comparado com João parece imundo e por isso confessava seus pecados. A confissão dos pecados é o testemunho da consciência que teme a Deus. O temor perfeito faz desaparecer toda vergonha. Encontra-se a indignidade da confissão aí onde não se dá crédito aos rigores do juízo.
e pelo mesmo fato de ser uma grande pena envergonhar-se a si mesmo, manda-nos Deus que confessemos nossos pecados, para que soframos a vergonha em lugar da pena, e isto já se considera como parte do juízo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 7 a 10. Vendo um grande número de fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir à ira que vos ameaça? Produzi, pois, verdadeiros frutos de penitência, e não queirais dizer dentro de vós: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 3, de 7 a 10, São João Crisóstomo. Com efeito, assim como um médico habilidoso, quando vê a cor do doente, intelige o retrato da doença. Assim João inteligiu os pensamentos perversos dos fariseus que vinham até si. Talvez, pois, pensassem consigo: vamos e confessemos nossos pecados. Isto não nos dará nenhum trabalho. Sejamos batizados e alcancemos o perdão dos pecados. Estúpidos! Por acaso, depois de feita a digestão da impureza, não é necessário tomar o remédio? Assim também faz-se necessária ao homem muita diligência após a confissão e o batismo, para que a ferida dos pecados seja perfeitamente curada. Por isso diz ele, raça de víboras, pois a natureza das víboras é tal que, imediatamente depois de morderem um homem, elas correm até a água, a qual, se não encontram, morrem. Por essa razão, dizia que estes eram raça de víboras, porque, cometendo pecados mortais, corriam em direção ao batismo, para que, como as víboras, somente pela água escapassem ao perigo da morte. Do mesmo modo, a natureza das víboras é romper as vísceras de suas mães, e assim nascerem. Uma vez que os judeus, perseguindo incessantemente os profetas, corromperam sua mãe, a sinagoga. Por essa razão foram designados pelo nome de raça de víboras. Também as víboras são, do lado de fora, formosas e coloridas, do lado de dentro, contudo, são cheias de veneno. Assim também estes ostentavam na aparência a pureza da santidade. Ou quem vos ensinou isso? Por acaso foi o profeta Isaías? De modo algum. Se ele mesmo tivesse ensinado, não colocaríeis vossa esperança somente na água, mas também nas boas obras. Aquele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a malícia das vossas ações. Aprendei a fazer o bem. Isaías 1,16. Por acaso foi Davi que disse: lava-me e me tornarei mais branco que a neve. Salmo 59? De modo algum. Pois ele mesmo diz depois: o meu sacrifício a Deus é um espírito contrito. Salmo 50, 19. Portanto, se fosseis discípulos de Davi, viríeis ao batismo com gemidos. Ele disse isso não proibindo-lhes que dissessem que descendiam dele, mas proibindo-lhes de confiar nisso, não cuidando da virtude da alma. De que vale a nobre descendência àquele a quem sujam os costumes? Ou que dano faz uma descendência envilecida àquele a quem adornam os bons costumes? É melhor para cada um que se gloriem nele seus pais, que ele em seus pais. Assim, não vos queirais gloriar dizendo, porque temos por pai Abraão, mas sim vos envergonhai, porque sois seus filhos e não herdastes suas virtudes.
Parece nascido de adultério, o que não se parece com seu pai. O Batista excluiu a glória dos pais, dizendo: e não queirais dizer. Tirar homens das pedras é o mesmo que fazer que Isaque nascesse de Sara. É por isso que diz o profeta: considerai a rocha de onde fostes cortados, a pedreira de onde fostes tirados. Isaías 51:1. Recordando-lhes essa profecia, demonstra-lhes que agora é possível que se faça algo semelhante. Ademais, a pedra dura é útil para a obra, e quando esta é feita com ela, a obra não deixa de existir. Assim os gentios creram com dificuldade, mas, uma vez que creem, permanecem eternamente na fé. O machado é a ira agudíssima da consumação, que haverá de cortar o mundo inteiro. Mas, se foi posta, por que ainda não cortou? Porque as árvores são racionais e podem fazer ou não o que é bom, de modo que, vendo o machado posto junto às raízes, temam e produzam frutos. Logo, o anúncio da ira, que é a colocação do machado junto à raiz, ainda que nada faça contra os maus, distingue, no entanto, os bons dos maus. Quando ele diz todo, exclui a primeira categoria que vem da nobreza, como se dissesse: mesmo sendo descendentes de Abraão, sofrereis apenas se permanecerdes estéreis. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 11 a 12. Eu, na verdade, batizo-vos com água para penitência, mas o que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe levar as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Comentário Mateus 3, de 11 a 12. São João Crisóstomo. Como não havia ainda sido oferecida a vítima expiatória, nem se havia perdoado o pecado, nem o Espírito Santo havia baixado sobre a água, de que modo deveria ser feito o perdão dos pecados? Mas como os judeus não conheciam de modo algum seus próprios pecados, e isto era para eles a causa de todos os seus males, veio João para convidá-los a conhecer seus próprios pecados e para recordar-lhes a necessidade de fazer penitência. Ou João foi enviado para batizar, a fim de que pregasse a presença corporal do Filho de Deus aos que viessem batizar-se, como ele mesmo diz naquelas palavras: vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. João 1,31. Uma vez que batizava por causa de Cristo, pelo mesmo motivo pregava aos que vinham a ele o Cristo que haveria de manifestar-se, e anunciava a eminência de seu poder, dizendo: o que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu. Quando ouves que ele é mais forte que eu, não julgues que o digo por comparação, porque não sou digno sequer de contar-me entre seus servidores para tomar a menor parte, ainda que fosse a mais vil de seu ministério. Por isso acrescenta: eu não sou digno de lhe levar as sandálias. Ou pelos pés de Cristo deve entender-se os cristãos, principalmente os apóstolos e os demais pregadores, entre os quais se inclui João Batista. Os calçados são as enfermidades com as quais, diz ele, estão cobertos os pregadores. Estes calçados de Cristo são os que levam os pregadores, e João também os levava.
mas diz que não é digno de levá-los para manifestar que a graça de Cristo é maior que seus próprios méritos. Porque ninguém pode dar um benefício mais digno que o que ele mesmo é, nem fazer uma coisa que não seja ele mesmo. Acrescenta de maneira muito oportuna: ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. João, sendo corpóreo, não podia dar um batismo espiritual, e por isso batiza em água, que é corpo. Cristo é Espírito, porque é Deus. O Espírito Santo também é Espírito. A alma também é Espírito. E por isso, o Espírito batiza nosso espírito com o Espírito. O batismo espiritual é útil porque, entrando, o Espírito abraça a alma e a rodeia como um muro inexpugnável e não permite que as concupiscências da carne prevaleçam contra ela. Sem dúvida, não faz com que a carne não se levante contra o Espírito, mas sustenta o Espírito para que não consinta com a tentação. Uma vez que Cristo é juiz, ele batiza com fogo, isto é, nas tentações. Inversamente, um simples homem não pode batizar em fogo. Com efeito, aquele que tem licença para tentar tem o poder de remunerar. Este batismo da tribulação, isto é, do fogo, queima a carne para que ela não faça brotar as concupiscências, pois a carne não teme as penas espirituais, somente as carnais. Por isso o Senhor manda sobre seus filhos as tribulações carnais, para que, temendo suas próprias angústias, a carne não cobice o mal. Vês, portanto, que o Espírito rechaça as concupiscências e não permite que elas prevaleçam. O fogo, de outra parte, queima até suas raízes. Ele não diz, no entanto, dar-vos-á o Espírito Santo, mas ele vos batizará no Espírito Santo. A mesma argumentação metafórica de que se vale faz ressaltar a abundância da graça. Por isso se demonstra também que basta somente a vontade, ainda na fé, para justificar-se, e que não são necessários trabalhos e suores. E assim, como é fácil sermos batizados, do mesmo modo é fácil por ele transmutar-nos e fazermos-nos melhores. No fogo demonstra a veemência da graça, que não pode ser vencida, e de modo que se compreenda que, repentinamente, ele pode transformar os seus em homens semelhantes aos antigos e grandes profetas. Por isso, faz menção do fogo, porque muitas das visões dos profetas se verificaram por meio do fogo. É patente que o batismo de Cristo não anula o batismo de João. Antes, ao contrário, o inclui. Quem é batizado em nome de Cristo recebe ambos os batismos, o da água e o do Espírito, porque Cristo tanto era Espírito como tomou um corpo, para poder dar o batismo corporal e o espiritual. O batismo de João, pois, não inclui em si o batismo de Cristo, porque o menor não pode incluir o maior. Por isso, o apóstolo, tendo encontrado alguns efésios batizados com o batismo de João, batizou-os outra vez em nome de Cristo, porque não estavam batizados em espírito, visto que também Cristo batizou os que já o haviam sido por João, como este mesmo assegura, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas ele vos batizará no Espírito, em Espírito. Contudo, não se pode dizer que foram batizados novamente, mas apenas uma vez. Porque, como o batismo de Cristo é mais amplo que o de João, dava-se um batismo novo e não um batismo reiterado. Sua eira é a igreja, seu celeiro
é o reino dos céus, o campo é este mundo. Enviando, pois, os apóstolos e os demais mestres como ceifeiros, o Senhor cortou toda a classe de gente do mundo e os reuniu em sua eira, vale dizer, em sua igreja. Aqui, pois, devemos ser debulhados e joeirados. Todos os homens se deleitam nas coisas da carne, como os grãos da barba das espigas. Mas o que é fiel tem substância de bom coração. Logo que a tribulação o agita, despreza as coisas carnais e corre para o Senhor. Se, no entanto, é de fé fraca, dificilmente corre ao Senhor quando a tribulação é grande. Quem, de outra parte, é totalmente infiel e vazio de fé, por maior que seja a tribulação, não recorre ao Senhor. O trigo, logo depois de ser debulhado, permanece confundido com as palhas em um mesmo lugar, mas logo é joeirado para que delas se separe. Assim sucede com a igreja. Os fiéis permanecem junto com os infiéis. Move-se a perseguição como se fosse um vento para que, agitados pela joeira de Cristo, sejam separados de lugar os que já se separaram por suas ações. E observa que não digo limpará sua eira, mas que limpará completamente. É preciso que a igreja seja tentada de muitos modos, até que fique completamente limpa. Primeiro, joeiraram-na os judeus, depois os gentios, mais adiante os hereges, e por último o anticristo o fará de modo completo. Assim, pois, quando o vento é leve, toda a massa de trigo não é completamente limpa, mas as melhores palhas saem ao vento com a joeira. As mais pesadas, contudo, voltam a cair mescladas com o trigo. Do mesmo modo, quando sopra de maneira suave a tentação, os piores homens batem em retirada. Se, no entanto, levanta-se uma maior tempestade, também sairão aqueles que parecem firmes. Por isso é necessária uma maior tentação, para que a igreja seja completamente limpa. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós, os fortes, temos de arcar com as fraquezas dos fracos, e não procurar nossa satisfação. Procure cada qual a satisfação do próximo, para o que é bom e construtivo. Tampouco o Messias procurou a própria satisfação, mas, como está escrito, as afrontas com que te afrontam caíram sobre mim. O que se escreveu, então, foi para nossa instrução, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda concórdia mútua, seguindo Cristo Jesus, de modo que, num só coração e numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos mutuamente, como o Messias vos acolheu, para a glória de Deus. Quero dizer, Cristo se fez ministro dos circuncidados em atenção à fidelidade de Deus, cumprindo as promessas dos patriarcas, ao passo que os pagãos glorificam a Deus por sua misericórdia, como está escrito: vou te confessar diante dos pagãos e cantarei em tua honra. E em outro lugar: louvai nações todas, junto com seu povo. E de novo: louvai ao Senhor todas as gentes, que todos os povos o exaltem. Isaías, por sua vez, diz: levantar-se-á o broto de Jessé, se levantará para governar as nações, nele esperarão os povos. O Deus da paz vos cumule de alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Quanto a vós, queridos irmãos, estou convencido de que estáis cheios de bondade e repletos de todo conhecimento e que podeis admoestar-vos mutuamente.
Contudo, pela graça recebida de Deus, de ser ministro de Jesus Cristo para os pagãos e oficiante da boa notícia de Deus, tive a audácia de vos escrever e refrescar vossa memória, para que a oferta dos pagãos seja aceita e consagrada pelo Espírito Santo. Por isso, por Cristo Jesus, posso sentir-me orgulhoso diante de Deus. Mas não ousarei falar, se não for do que Cristo realizou por meu intermédio, para a conversão dos pagãos, por palavras e obras, com sinais e prodígios, com a força do Espírito de Deus. Partindo de Jerusalém e seus arredores até a Ilíria, completei o anúncio da boa notícia do Messias. E tive como ponto de honra dar a boa notícia onde ainda não fora anunciado o Messias, a fim de não construir sobre alicerce alheio. E sim, como está escrito, aqueles que não tinham notícia dele o verão, compreenderão os que não tinham ouvido. Esse motivo me impediu repetidas vezes de ir visitar-vos. Agora, que já não me resta tarefa por estas regiões, e com a vontade que tenho há tempo de visitar-vos em minha viagem para a Espanha, espero ver-vos de passagem, e depois de desfrutar um pouco de vossa companhia, que providencieis a minha viagem. Neste momento me dirijo a Jerusalém, a serviço dos consagrados, pois os da Macedônia e Acaia decidiram solidarizar-se com os cristãos pobres de Jerusalém. Eles o decidiram, como era sua obrigação, pois se os pagãos se beneficiaram com seus bens espirituais, é justo que eles os socorram nos materiais. Quando tiver concluído esse encargo, garantindo a entrega da coleta, irei à Espanha, passando por vossa terra. E sei que, quando for visitar-vos, o farei com a plena bênção de Cristo. Pelo Senhor nosso Jesus Cristo, irmãos, e pelo amor que o Espírito infunde, recomendo-vos que luteis a meu lado rezando a Deus por mim, para que na Judéia me livre dos que não creem e para que minha missão entre os consagrados seja bem recebida. Assim, se Deus quiser, poderei visitar-vos com alegria, para descansar um pouco junto de vós. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Palavra do Senhor. Salmo 72. Ó Deus, confia teu julgamento ao rei, tua justiça a um filho de rei. Governe teu povo com justiça e teus afligidos com retidão. Montes e colinas tragam ao povo paz por meio da justiça. Que ele defenda a gente oprimida, salve as famílias pobres e esmague o opressor. Que dure em companhia do sol, diante da lua, de era em era. Desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que empapa a terra. Em seus dias floresça o honrado, e haja prosperidade até que falte a lua, que domine de mar a mar, do grande rio aos confins da terra. Em sua presença se curvem os beduínos, e seus inimigos mordam o pó. Que os reis de Tarsis e as ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e da Arábia lhe ofereçam seus dons. Todos os reis se prostrem diante dele, e todos os povos o sirvam. Porque ele livra o pobre que pede auxílio, o oprimido que não tem protetor. Que tenha piedade do pobre e desvalido, e salve a vida dos pobres. Que o resgate da crueldade e da violência, e tenha seu sangue em grande apreço. Que viva, que lhe dê ouro de Sabá. Rezem por ele continuamente e o bendigam o dia todo. Sejam abundantes as messes do campo e se agitem no alto dos montes. Seu fruto esteja viçoso como o do Líbano e os feixes como erva do campo. Que seu nome seja eterno, brote seu nome diante do sol. Que todos os povos o felicitem.
e o invoquem como bênção. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o único que fez maravilhas. Bendito para sempre seu nome glorioso, e que sua glória encha a terra. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 72, por Luiz Alonso. O nome que a tradição rabínica deu ao rei do Salmo é o de Messias. Os cristãos acrescentam a identificação como Jesus de Nazaré. O testemunho dos antigos é unânime, e o primeiro ponto de apoio, e talvez o mais forte, é o texto de João 5:22. O Pai não julga ninguém, delegou ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho como honram a Ele. O que o desejo sonhou e a esperança anunciou, tornou-se realidade no Messias. As hipérboles deixarão de sê-lo, e para os cristãos a realidade supera maravilhosamente o imaginado. O Messias glorificado, sentado à direita do Pai, recebe o reino universal e perpétuo, um reino que não é deste mundo. Olhando o ato final, Paulo anuncia no Areópago, porque indicou um dia em que julgará o universo com justiça, por meio do homem que designou. Proposta a transposição global, podemos articulá-la em alguns caracteres fundamentais desse reinado universal e perpétuo, de justiça e paz, de salvação e libertação, contra os opressores e em favor dos pobres. Esses traços suscitam ressonância no Novo Testamento. Reino eterno, Lucas 1:33. Reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Reino universal. A adoração dos magos representa essa homenagem. Mateus 2:2. Onde está esse rei dos judeus que nasceu? Pediu-lhes informação sobre onde tinha que nascer o Messias. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria e, caindo de joelhos, lhe renderam homenagem. Logo abriram seus cofres e, como presentes, lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Também a multidão de convertidos no dia de Pentecostes. Apocalipse 15:4. Todas as nações virão se prostrar diante de ti, porque tuas justas sentenças foram promulgadas. Reino de justiça e paz. Mateus 5:6. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que trabalham pela paz. Romanos 14:17. Não reina Deus pelo que alguém come e bebe, mas pela justiça e pela paz. 1 Coríntios 1:30. Ele se fez para nós justiça. Efésios 2:14. Ele é nossa paz. Tiago 3:18. A colheita da justiça como com paz vão semeando os que trabalham pela paz. Vitória sobre o opressor. Lucas 11:21s. Enquanto um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão seguros. Mas quando outro mais forte o assalta e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e depois reparte o butim. Apocalipse 17:15. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os chamados a acompanhá-lo são escolhidos e fiéis. Em favor dos pobres, Mateus 5:2. Felizes os pobres de coração, Lucas 14:18. Ele me ungiu para que dê a boa notícia aos pobres, Lucas 7:22. Aos pobres se anuncia a boa nova. Resgatar, vingar, Tito 2:14. Para resgatar-nos de toda espécie de maldade, Mateus 20:28. Veio para servir e dar sua vida em resgate por todos, Apocalipse 6:10. Para quando deixas o julgamento dos habitantes da terra e a vingança de nosso sangue? Que viva, Apocalipse 1:18. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, Romanos 6:9. Cristo, ressuscitado da morte, não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Reconhecimento universal do nome. Filipenses 2:10.
Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e no abismo, e toda boca proclame que Jesus, o Messias, é o Senhor. Apocalipse 14:6. Levavam o evangelho eterno para evangelizar os habitantes da terra, toda nação, raça, língua e povo, prestar-lhe homenagem. A seleção de textos oferecida abre largo espaço de meditação cristã sobre o Salmo 72. Os padres acrescentam ou sugerem outros particulares. Por exemplo, o descer como chuva, o referem à encarnação ou ao nascimento, e alguns aludem ao portento de Gedeão, Juízes 6. Ouçamos a Teodoreto. Como a chuva, significa claramente a geração humana, sem ruído e em segredo. Ninguém escuta o orvalho cair sobre a terra ou sobre o velo. Assim foi a concepção do Senhor. O próprio José não se inteirou e um anjo teve que instruí-lo. Curiosa é a interpretação do versículo 5 que nos dá Cassiodoro. O sol é o Filho de Deus, a palavra do Pai. A lua é a igreja, que reflete a luz do sol, que parece crescer e decrescer nas perseguições e na paz. O rio do versículo 7 é para vários o Jordão. Orígenes, Rufino, Teodoreto. Agostinho refere o versículo 15 à petição do Pai Nosso: venha o teu reinado. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Mas o toco de Jessé brotará, de sua cepa brotará um rebento, sobre o qual pousará o Espírito do Senhor, Espírito de sensatez e inteligência, Espírito de força e prudência, Espírito de conhecimento e respeito do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem sentenciará só por ouvir. Julgará com justiça os desvalidos, sentenciará com retidão os oprimidos. Com o cetro de sua sentença, executará o violento, e com seu alento matará o culpado. A justiça será a faixa de seus lombos, e cingirá como cinto a verdade. Então o lobo e o cordeiro andarão juntos, e a pantera se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão engordarão juntos. Um menino os pastoreia. A vaca pastará com o urso. Suas crias se deitarão juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança brincará na cova da áspide. A criatura porá a mão no esconderijo da serpente. Não causarão dano nem estrago em todo o meu monte santo, porque o país se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. Naquele dia, a cepa de Jessé estará erguida como insígnia dos povos. A ela acorrerão as nações, e sua morada será gloriosa. Naquele dia o Senhor estenderá outra vez a sua mão, para resgatar o resto do seu povo, os que restarem na Assíria, no Egito e em Patros, em Cuxi e no Elã, em Senaar, em Emate e nas ilhas. E será sua uma insígnia diante das nações, para reunir os israelitas desterrados e congregar os judeus dispersos pelas 4 extremidades do orbe. A inveja de Efraim cessará, e o rancor de Judá acabará. Efraim não invejará Judá. Judá não terá rancor de Efraim. Cairão sobre as costas dos filisteus no ocidente, e unidos despojarão as tribos do oriente. Edom e Moabe cairão em suas mãos, e os amonitas se submeterão a eles. O Senhor secará o golfo do mar do Egito, acenando com a mão a seu vento da abrasador, e o ferirá em seus 7 canais, que serão atravessados de sandálias. E haverá uma estrada para o resto de seu povo, que ficará na Assíria, como a teve Israel, quando subiu do Egito. Palavra do Senhor.